paz vos deixo, minha paz vos dou. É possível sermos instrumentos da paz de Jesus? Essa e outras questões serão discutidas no ciclo de palestras O que é Viver em Paz, que será transmitido nos sábados de agosto, a partir do dia 8, às 4 da tarde, e no domingo, dia 30 de agosto, também às 4 horas da tarde, pelo YouTube do Quinto Seu. Venha participar! Olá a todos! Nós hoje vamos falar sobre o tema O Espírita e a Flexibilização da Quarentena. Não há como falarmos sobre esse tema sem resgatarmos um pouco da história do vírus que no momento nos aflige. Em 31 de dezembro de 2019, foi anunciado ao mundo a existência de uma pneumonia misteriosa na cidade de Wuhan, na China Central, cujo agente etiológico era um vírus novo da classe dos coronavírus. Nos dias que seguiram, as pesquisas iniciaram para diagnóstico, para terapêutica, mas o mundo já recebia diversos alertas, principalmente no leste asiático, no Extremo Oriente, através de redes sociais. Então, muitas pessoas relatam que parentes, amigos, conhecidos já enviavam informações não só para o resto da China, mas como Taiwan, Singapura, Coreia, Japão, a respeito da existência do novo vírus e do que ele provocava. É claro que as autoridades sempre têm que ser cautelosas em dar informações para não gerar um pânico generalizado na população, mas no dia 17 de janeiro, os cientistas chineses informaram o resto do mundo que esse vírus era sim transmissível entre humanos. Desde o início, independente do tipo de informações que todo mundo recebeu, todos que viam televisão podiam identificar claramente os cuidados que estavam sendo adotados na cidade de Wuhan. No final de janeiro, a cidade de Wuhan, que é a capital da província de Hubei, que é a cidade mais populosa da China Central, ela foi colocada em quarentena pelo governo chinês. Então, ninguém poderia sair, ninguém poderia entrar. Eu lembro que os estrangeiros, não só brasileiros, foram buscados pelo governo brasileiro, mas outros governos buscaram os seus cidadãos e eles procuraram sair de Wuhan. Mas os cidadãos chineses, quem permanecesse morando, não poderia seguir para outras províncias. Mas isto foi feito muitas semanas após a identificação dos primeiros casos. Somente no final de janeiro, a Organização Mundial da Saúde, no dia 30 de janeiro, declarou que se tratava de uma emergência de saúde pública de importância internacional, associada à doença causada pelo coronavírus, que foi denominada Covid-19, porque foi identificada a partir de 2019, no final de 2019, pelo vírus denominado SARS-CoV-2. Nós já havíamos conhecido em 2002 para 2003 o primeiro SARS-CoV, com mortalidade de 10%. Ele causou uma epidemia que atingiu 26 países, 8 mil indivíduos, principalmente nos países do leste asiático. Então, eles já conheciam o parente próximo desse coronavírus que agora causa a pandemia e provocava uma pneumonia também com altíssima letalidade.
tendo então, com a mortalidade de 10%, causado óbito de 800 pessoas em todo o mundo. O surto, por sorte, foi contido, mas agora, de 2019 para 2020, nós tivemos então o surgimento de um novo coronavírus. Os coronavírus, eles estão presentes em várias espécies animais. Então, o ser humano, hoje, ele pode ser infectado por 7 coronavírus diferentes. 4 destes coronavírus, eles já há muitos anos, há muito tempo, eles causam resfriados nos seres humanos, sendo também capazes de produzir pneumonias, quadros mais graves em pessoas mais idosas e crianças, principalmente as bem pequenas. Bebês são internados em UTIs com pneumonias graves por conta dos outros coronavírus. E eles vieram do boi por um mecanismo que não é conhecido, tem um que veio de roedores, outros vieram de morcego, passando por espécies intermediárias e chegaram até o ser humano. Não sabemos ainda como o SARS-CoV-2, de onde ele veio. Nós não conhecemos a origem exata do vírus. E não nos é dado, nesse momento, conhecimento. Nós talvez nem venhamos a saber, ou isso só seja conhecido daqui a um certo tempo, que nós não sabemos qual. Mas os pesquisadores desconfiam que o coronavírus ele veio de morcegos da região mesmo, e geralmente esses morcegos eles mordem, né, sendo hematófagos outros animais, e esses animais acabam tendo contato com o homem de diversas formas, principalmente por meio da alimentação mesmo. Então acredita-se que um hospedeiro intermediário para esse vírus até chegar até os seres humanos possa ser um animalzinho chamado pembolim, que parece um tatu, o nosso tatu aqui da América. Mas isso não é certeza. Sabe-se apenas que um surto desse coronavírus foi identificado num mercado de animais de Wuhan. Muitas pessoas que estiveram nesse mercado evoluíram em seus contactantes com a Covid-19, que hoje nós denominamos Covid-19. Mas eu quero ressaltar que, apesar de muitas informações não terem chegado até nós temos que lembrar da distância que essas informações tiveram que cruzar. Apesar de hoje termos todos os meios, a internet, existia também uma barreira linguística muito importante. Então eu acredito que os países do leste asiático tenham sido alertados primeiro, tanto porque é mais fácil para eles reconhecerem os ideogramas chineses e entenderem um pouco o idioma, e tem viajantes vindo da região que escutam o que está acontecendo, né, do que para a gente, né, que temos um idioma muito diferente. Muitas informações, claro, no início não chegaram, mas o que eu quero ressaltar é que lá no início de janeiro, eu lembro de assistir aos noticiários e de conseguir ver muito bem o tipo de cuidado que a equipe de saúde, de resgate, as autoridades estavam tomando. Então, para o leigo, ele não precisa saber o que aquele nível de proteção de equipamentos significava. Mas para quem é da área da saúde, né, eu como médica, pude claramente identificar um nível de contenção biológico muito alto. Então, eu não tinha dúvida da periculosidade, da possibilidade de propagação desse vírus. Então, eu e milhões de outras pessoas do mundo que entendem aquela imagem deveriam estar preparadas para o que viria depois. No dia 17 de janeiro, os cientistas chineses anunciaram que o SARS-CoV-2 ele se transmite entre humanos. E no final de janeiro,
eu já lembro de ter ouvido em diversos sites diferentes as notícias sobre pessoas fora da China que apresentavam a Covid-19. Então eu separei aqui, né, para dar referência também, para a gente fazer uma recapitulação. Então o site G1 do Globo, no dia 20 de janeiro, anunciou o primeiro caso no Japão. E, inclusive, este homem não havia estado em Wuhan. Vejam bem, ele não era um viajante. Então já havia uma transmissão no Japão. No dia 22 de janeiro, a Gazeta do Povo, aqui no Brasil, nos noticiou o primeiro caso de Covid-19 nos Estados Unidos. No dia 24 de janeiro, o site UOL nos noticiava o primeiro caso na França. Nos dias que se seguiram, foram sendo anunciados casos no mundo inteiro. Então, como, né, já comentei, no dia 30 de janeiro, a Organização Mundial da Saúde declarou essa emergência de importância internacional, mas apenas quase 2 meses depois, no dia 13 de março de 2020, é que foi declarada uma pandemia. Por que demorou tanto tempo? A favor, eu digo que em 2009 houve o surto do H1N1, um surto onde eu vivenciei bastante a epidemia, porque não só porque eu sou médica e continuei atendendo por toda a pandemia, mas porque isso me marcou muito, porque na ocasião eu me encontrava gestando pela primeira vez. Então, quando foi declarada essa pandemia, eu estava no meu 2º mês de gestação e ficou muito evidente, né? E eu soube de muitos casos próximos, inclusive, que muitas mulheres gestantes vieram a falecer de complicações, faziam síndrome respiratória aguda grave, pneumonias, e acabavam vindo a óbito. Então, eu passei, né, todo esse período vivenciando, né, até o final da gestação, essa pandemia. E depois que ela terminou, né, não se sabe ao certo quantas pessoas foram infectadas, mas criticaram muito a OMS por ter gerado um alerta, por ter declarado uma pandemia e não ter sido tão ruim, digamos assim, como esperavam. A Organização Mundial da Saúde teve cautela em anunciar para o resto do mundo que se tratava de uma pandemia. Mas nós sabemos de um passado recente que a humanidade ela passou por uma pandemia mais grave do que essa, que foi a gripe espanhola, causada por um vírus tipo influenza, tipo gripe, um H1N1. Então, eu conversei com pessoas, com colegas de trabalho, e muitos recordam que seus avós e até bisavós transmitiram as informações do que foi a gripe espanhola, que tinha uma altíssima mortalidade, que matou entre 20 milhões a 50 milhões de pessoas no mundo todo. Foi algo assim, de uma vez, muito rápido, sem precedente na história da humanidade. Apesar de já termos passado por várias outras epidemias que levaram muitas vidas também. Então, eu lembro da minha avó paterna contando o que ela ouviu de sua mãe, que morava em Santa Rosa, em Niterói. Ela viu vários vizinhos, corpos de vários vizinhos sendo carregados em carroças. A família, pelo menos do meu lado paterno, ela não foi atingida. A minha família materna morava nessa época no Espírito Santo, né? Minha mãe ainda não era nascida. E isso me marcou muito, assim como marcou a memória de muitas outras pessoas com quem eu conversei. Então, nós não podemos dizer também que, mesmo não sendo da área da saúde ou não sendo epidemiologistas, nós não soubéssemos o que é uma epidemia e o que é uma pandemia. Então, as nossas responsabilidades são compartilhadas. E nós não estamos reencarnados aqui, neste momento, e nos lugares, nos países onde nós estamos à toa, por um acaso. Então, todas as nossas ações, nós sabemos pela doutrina espírita, dos séculos passados, nos trouxeram para este momento. Então, eu não tenho dúvidas que eu
e tantos colegas da área da saúde, nós escolhemos participar deste momento como cuidadores de pessoas, né? Cuidando dos enfermos, né? E muitas vezes ficando enfermos também. Então, nós não podemos perder isso, né? Essa ideia de que é uma responsabilidade compartilhada, não dos governos, porque não houve um controle de fronteiras. A gente pode observar que a cidade de Wuhan, ela foi isolada. O governo da China, ela isolou. Essa informação, ela não era secreta. Então, Wuhan é um hub ferroviário, ou seja, recebe muitos trens vindos de várias cidades chinesas. Então, há muitas conexões. Então, era um ponto muito estratégico de encontro de pessoas e de espalhamento do vírus. Então, o governo chinês, ele bloqueou a cidade. O aeroporto é muito movimentado, é internacional. Eu li que ele é o 12º aeroporto mais movimentado da China. E na China tudo é muito colossal, porque é o país mais populoso do mundo. Então, o 10º aeroporto mais movimentado, ele não é pouca coisa, ele é extremamente movimentado, né, pelo volume de pessoas que passam. Então, os viajantes dali partiram para o resto do mundo. Então, em janeiro, já se configurava uma epidemia, uma pandemia. Não era uma pandemia, mas para bom entendedor, dava para perceber que estava se formando. É quando você vê o tempo mudar. Ainda não tem uma tempestade, mas você já sabe, mesmo não sendo meteorologista, que a tempestade está se formando por um conhecimento natural, um conhecimento, enfim, da história, né, do dia a dia. Mas, enfim, agora o vírus está aí e nós temos que entender as causas do que parece para a gente um flagelo destruidor. Então, o Instituto Brasileiro de Medicina Tropical da Faculdade de Medicina da USP, ele pôde identificar 102 cepas virais do coronavírus. Mas como, Andressa? O coronavírus não é um só, o SARS-CoV-2? Não. Ele meio que vai se personalizando, sofrendo mutações dentro dos organismos e gerando cepas diferentes. Dessas 102 cepas, isso foi um trabalho não só da USP, mas da Fiocruz, da FRJ, da Universidade de Oxford, de outras instituições de renome internacional, nacionais e internacionais, que identificaram essas 102 cepas no Brasil, sendo que 3 cepas prosperaram na nossa população. Mas para que isso, né? Isso serve para resgatar a história, traçar como o vírus entrou, como ele evoluiu, inclusive para a produção de uma vacina, talvez adequada à população brasileira, ao vírus que se espalhou aqui. Então, dentre muitos outros motivos, é importante você ter mapeado o genoma desses vírus. Então, dessas cepas, 2 vieram da Itália e uma provavelmente veio dos Estados Unidos, tá? Então, você vê, as outras prosperaram menos e essas 3 ganharam a capacidade de infectar a população brasileira. Quando eu me formei em medicina, há quase 20 anos atrás, né, eu havia aprendido na disciplina de microbiologia que para uma infecção acontecer, você precisa de 3 situações, né? Você precisa ter o tamanho do inóculo que você vai receber do micro-organismo. Então, se você receber, via de regra, muito pouco desse vírus, você também, do vírus, da bactéria, de outro micro-organismo, você provavelmente vai ser capaz de eliminar essa infecção sem que ela se estabeleça. Nós dependemos também da virulência desse organismo. Então, quanto mais virulento for, maior a capacidade dele de nos infectar, de causar uma doença e causar consequências graves e até o óbito. E terceiro, nós também temos a questão do hospedeiro. Então, como é o sistema imunológico do indivíduo, como é a idade. E nesse caso, nós já aprendemos que a mortalidade realmente começa a se tornar muitíssimo alta na Covid-19 nos indivíduos a partir de 60 anos de idade. Mas não é que não atinja todos os seres humanos, seja capaz de infectar em qualquer idade, né? Mas nós vamos discutir mais um pouquinho para frente também a questão da mortalidade por faixa etária, tá? Então, sabendo de tudo isso, né, a gente se pergunta por que estamos passando por isso. Então, na doutrina espírita,
na parte 3 do Livro dos Espíritos, estudando as leis morais, no capítulo 6, nós estudamos a lei de destruição. Então, se a gente é o tópico flagelos destruidores. Então, Kardec, na pergunta 737, fez o segundo questionamento aos espíritos. Com que fim Deus castiga a humanidade por meio de flagelos destruidores? Então, o início da resposta é: para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem mais um degrau na escala da perfeição? Então, os flagelos que nos atingem são para promover o progresso moral e material da humanidade. Então, a gente lê em revistas, em livros de história, a respeito da peste negra, da peste bubônica, que deve ter matado cerca de um terço da população da Europa no século XIV. Então, como muitas pessoas morreram, os proprietários de terra, eles não tinham tanta mão de obra durante um certo tempo. Então, a mão de obra ficou muito cara. Então, foi necessário fazer o quê? Incorporar avanços tecnológicos. As pessoas também passaram a receber dinheiro. Então, começou a se estabelecer uma circulação de dinheiro. O comércio, as cidades começaram a se reerguer, né? Depois que a epidemia foi desaparecendo, pessoas começaram a se lançar à navegação, porque havia um temor muito grande de se entrar num navio e partir para o desconhecido, para o mundo desconhecido. Mas uma vez que ficar em casa era perigoso também, porque você poderia morrer da peste, então por que não tentar ir para um outro lugar, tentar ganhar o mundo? Então as rotas marítimas, comerciais e as terrestres também se ampliaram. Então, é inegável que houve, após a epidemia, não só por conta disso, mas um florescimento também. Na pergunta 738, Kardec questiona se para melhorar a humanidade, Deus não poderia empregar outros meios além dos flagelos destruidores. Poderia sim e faz diariamente. Só que o que acontece? Muitas vezes nós não damos ouvidos ao aprendizado que nós temos por outros meios. Então, às vezes, é preciso um flagelo que nos ameace para que nós possamos voltar a valorizar a vida. Então, quantas pessoas que pensavam em tirar a própria vida, que eu tenho certeza que agora morrem de medo de pegar o coronavírus e de morrer de Covid-19. Então, assim, isso nos faz repensar, né? Repensar o valor que nós damos aos bens materiais, que eles são menos importantes do que os nossos familiares. Nós estamos preocupados não apenas em manter a nossa vida, a nossa saúde, mas principalmente das pessoas que nós amamos. Então isso diminui o egoísmo, faz com que a gente olhe pelo outro e não é só pela nossa família. Nós temos feito um esforço e eu sei, eu percebo, né, em tudo que é dito, que a maior parte das pessoas faz um esforço sim pelos outros também. Então nós estamos tomando uma série de medidas que tolhem a nossa liberdade sim, porque nós temos que ficar em casa. Eu não saio para nada que não seja o trabalho, raramente vou à rua para as compras. Agora, com a melhoria da situação no Rio de Janeiro, aí entra o cerne, né, do nosso assunto, a gente já pode começar a pensar com cautela e com respeito às leis, a sair para situações essenciais, porque o vírus não desapareceu. Nós não sabemos se vai haver uma segunda onda, uma terceira, como houve na gripe espanhola, mas o que nós sabemos é que no momento existem dezenas, centenas de vacinas sendo desenvolvidas, mas elas não estão prontas. Vacinas não são coisas que fiquem prontas da noite para o dia. Então pode ser que pela tecnologia isso seja acelerado, mas precisa funcionar. Precisa ser seguro para todos os grupos etários, não é mesmo? Para todas as condições de saúde. Então, até lá, um dos cuidados que nós vamos ter que ter muita cautela. Nós vamos ter que continuar com as medidas de distanciamento social, o uso da máscara, ele tem se provado
útil realmente para frear a transmissão do vírus. Os orientais usam desde a época da gripe espanhola. Eles adquiriram isso como hábito. As pessoas lá, tendo um sintoma respiratório, de um outro resfriado, de uma gripe, já tinham esse hábito. Então, esse hábito ele foi realçado agora com essa nova pandemia. E, inicialmente, vários organismos diziam, instituições, que não era necessário a gente se proteger aqui no Ocidente. E depois mudaram a orientação, né? E agora, outro dia, mesmo um mês atrás, não é mais para a população usar uma máscara dupla de tecido, ela precisa colocar um tecido impermeável na frente, então você vai ter que ter 3 camadas, e quem é idoso vai ter que ter uma máscara que se use em hospital. Podem verificar, é a nova recomendação. Então, o que está acontecendo? O conhecimento está mudando muito rápido, porque é uma doença nova. Nós não temos nada definitivo a respeito dela, né? Quem quiser afirmar alguma coisa com relação a ela está sendo arrogante, né? Está sendo prepotente, porque nós não temos como afirmar agora, nesse momento, praticamente nada a respeito dessa nossa nova doença. E isso também se constitui na nossa prova. Isso também é uma aprovação para a humanidade. Então é necessário que a paciência, nós temos que nos comportar de forma paciente, porque não sabemos ainda o quanto isso vai durar. Não sabemos o quão permanentes e profundas serão as mudanças que nós já temos na nossa vida. Todo o nosso ambiente de trabalho mudou, né? Então, as crianças estão em casa estudando. E, aliás, eu quero agradecer muito aos professores, porque eu sei que o trabalho deles, todos nós, né, tem sido muito grande, independente da área, né? Todo mundo acumulando muitas funções, mudando muitos hábitos e preocupados com a saúde dos seus e do mundo, da economia, enfim. Mas quero parabenizar, né? Porque eu vejo realmente como né, da noite para o dia precisou se fazer educação à distância para crianças, né? Para adolescentes, e agora estão organizando as universidades para isso, né? A maioria das universidades, me parece. Então, enfim, continuando a respeito dos flagelos, né? Na pergunta 7, a seguinte, 741, é permitido ao homem afastar os flagelos que o torturam? Em parte, sim. Não, porém, como geralmente o entendem. E os espíritos ainda acrescentam, muitos flagelos decorrem da ação do homem. Então, os flagelos destruidores têm sim uma função de despertar a nossa consciência. Se nós levarmos em consideração que cerca de 4.000 indivíduos morrem todos os dias de tuberculose no mundo, se fizermos as contas, isso vai dar em torno de 1.400.000 pessoas que morrem de tuberculose todos os anos. Então, em 100 anos, morrem um total de 1 bilhão de seres humanos de tuberculose. Uma doença que é conhecida, que é encontrada em múmias de 7.000 anos atrás. Então, é uma doença que acompanha a humanidade quase na história inteira da humanidade. Isso você encontra no dado de 2018 da OMS, né? Esse número de mortos anuais por tuberculose. O Instituto DOR de Ensino e Pesquisa, ele diz que em 2019, só na África, faleceram 430.000 pessoas, vejam bem, não querendo comparar, mas são 600.000 pessoas até agora que faleceram em decorrência da Covid-19. Mas só no continente africano, no ano passado, morreram 430.000 pessoas de malária. O que eu estou querendo dizer com isso? É que esses outros flagelos, que são muito antigos, né, eles não nos sensibilizam mais. Não é que não sensibilize, mas eles não param todos os dias no telejornal. Eles não ameaçam uma boa parte da população imediatamente. Então, eles ficam ocultos. Então, existe uma indiferença da sociedade. Então, vem um outro flagelo que atinge a todos indiscriminadamente, em termos de raça, em termos de classe social. Nós vimos príncipe infectado, nós vemos presidente infectado, nós vemos governadores infectados. Ela não distingue
os seres humanos, né? Por mais que se queira dizer, é claro que ela prejudica, isso está num boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, os que mais vão a óbito são as pessoas com menores condições socioeconômicas, isso está lá. Eu vi a entrevista de um epidemiologista falando do trabalho epidemiológico que o Ministério da Saúde fez há pouco tempo, testando uma amostragem da população brasileira para poder entender qual deve ser o grau de contaminação, visto que nós temos uma carência muito grande de testes, isso é uma falha muito grande de fato. Então, viu-se que as pessoas, como em todas as epidemias da humanidade, quanto menor, né, as condições socioeconômicas, mais elas vão a óbito. É pior para elas, isso aí é indubitável. Só que nesse momento atrapalha toda a economia mundial, né? Todo mundo foi prejudicado. Quem é que não foi? Uns ganharam, uns não vão falir, né? Mas muitos já faliram, muitas pessoas tiveram que ser demitidas já. Então é uma grande crise que nós não sabemos ainda todo o desdobramento. Então ela faz o quê? Ela nos desperta. Então, para aquele que se encontra anestesiado, aquele que se encontra enclausurado em si mesmo, dentro do egoísmo, talvez ele passe a se sensibilizar mais pelo sofrimento do próximo. O sofrimento dos nossos irmãos na natureza, porque afinal de contas essa doença pode ter vindo em virtude de um mau relacionamento com os animais silvestres. Então, se nós observarmos a maneira como nós tratamos os animais, ela não está correta. Então, a gente, pensando, raciocinando, temos indícios de que isso também pode ser um resultado do mau relacionamento que nós temos com o nosso planeta. Então, nos faz repensar que não é porque nós somos os seres inteligentes e dotados de vontade e que fomos realmente renascidos nesse planeta para poder evoluir, isso não significa que nós somos os únicos residentes, que nós não tenhamos que respeitar os direitos dos outros indivíduos. Então, no Pinga Fogo, naquele programa que aconteceu em 1971, eu tenho até um livro, foi um presente do meu irmão caçula, do Micael, agradeço muito. Ele traz escrito toda a entrevista do Pinga Fogo. Em um determinado momento, o Saulo Gomes, o repórter investigativo, ele pergunta, foram perguntas da plateia, né, dos telespectadores, ao Chico sobre o vegetarianismo. Então, o Chico, ele responde que aqueles que se sentirem propensos a já largar, né, a não se alimentar dos animais, até por amor aos animais, devem fazê-lo, mas com cautela. Hoje em dia nós temos mais conhecimentos, temos profissionais da nutrição para nos auxiliar. Não é que nos faça melhor a questão de ser vegetariano, mas o Chico diz, um bifinho só. Nós podemos nos alimentar menos dos animais, né? Não abusar do que eles nos oferecem, de ovos, de leite. Então as condições de vida dele devem ser melhores, inclusive para a nossa própria sobrevivência. Porque diversos coronavírus e outros vírus de influenza estão nos animais prontos para passarem para a espécie humana. Então, nós temos uma responsabilidade grande com relação a isso. Então, nós espíritas, nós temos que ter fé. Ter fé no que nós aprendemos na nossa doutrina, ter fé em Deus, em Jesus, que é o nosso mestre maior. Então, a gente precisa tentar deixar o medo de lado e usar o quê? O cuidado. O conhecimento, né, os cuidados de higiene, os cuidados que nós, neste momento, achamos que sejam os melhores. Então, não é um momento de arroubos, é um momento de observar, é um momento de cautela, é um momento de paciência. Mas, como uma mensagem, conforme eu ouvi uma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, pelo Divaldo, ocorrida no dia 15 de março, né, 2 dias depois de anunciar a pandemia deste ano, na Conferência Estadual Espírita do Paraná, ele nos diz para respeitarmos as leis, para respeitarmos as autoridades sanitárias, mas para não escondermos a mão solidária. Então, nós espíritas, nós sabemos que a caridade, ela é muito importante, né? Pessoalmente, para cada um de nós e
para a doutrina espírita em si, né? Então, independente da religião, o que sensibiliza o outro, o que aumenta a compaixão, é também a prática da caridade. Então, façamos o que esteja ao nosso alcance fazer, seja materialmente, seja cuidando das pessoas via telefone, porque isso é muito importante. Eu falei com pessoas parentes distantes e aconteceu, calhou de ser um dia que a pessoa se encontrava desesperada, né, já tendo ideias realmente de desistência, e foi muito bom porque eu sei que com o diálogo, durante muitos minutos eu precisei conversar, mas eu sei que a pessoa, né, se acalmou, né? Eu tenho certeza disso. Então existem muitos meios pelos quais a gente pode fazer a caridade. Então, assim, é importante a gente, como espírita, manter, né? Manter a caridade na medida que nós pudermos. Algo muito importante também que nós devemos tentar, né, nessa flexibilização, nesse momento, né, em que nós estamos, na epidemia, em especial aqui, né, na nossa cidade do Rio de Janeiro, é que a gente precisa estudar. Como sempre, na doutrina espírita, nós somos orientados a observar, a estudar. Então, Kardec nos aconselhava a estudar tudo e tirar as nossas próprias conclusões. Então, a respeito das opiniões, o interessante é nós escutarmos opiniões diferentes, inclusive das nossas, né? Muitas vezes eu mudo de opinião. E a gente lembrar que todo conhecimento com relação a esse vírus e a doença, ele ainda está sendo construído. Então, não existe um tratamento definido ainda. Isso tem sido um pomo de discórdia no Brasil e no mundo, né? Então, existem pessoas que defendem o uso de medicações, inclusive a hidroxicloroquina, a cloroquina, a ivermectina, faz parte do protocolo de uso do Ministério da Saúde. Muitos estudos observacionais e relatos de milhares de médicos, eu faço parte de grupos de WhatsApp de médicos no Brasil inteiro, e centenas de médicos dão depoimento, e eles observam, né, que existe uma taxa menor de complicação. Existem estudos dizendo que você elimina o vírus, pelo menos fazendo, né, o swab nasal, às vezes em 2 dias, reduz o tempo. Então pode ser que reduza a contaminação, mas não sabemos com certeza, né? Então, aqueles que se dizem contra, né, realmente fazem críticas muito importantes à evidência, que é preciso utilizar a ciência, o método científico, que não existe uma comprovação definida. Eu concordo. Não existe uma comprovação definida de que o medicamento usado inicialmente possa realmente, de fato, estar mudando o prognóstico das pessoas. Contudo, vocês podem procurar. Também não existe em lugar nenhum do mundo nenhum trabalho consistente que diga que elas não funcionem. Então, o que existe ainda é uma grande dúvida, mas muitos colegas sérios, pessoas que fizeram o juramento hipocrático, pessoas que lutam, que estão tanto por telemedicina como presencialmente atendendo, observando e examinando os pacientes, têm feito relatos muito consistentes de que elas encontram a melhora. Aí existem pessoas que dizem, não, mas 80% das pessoas realmente não vai melhorar fazendo alguma coisa ou não fazendo nada. Mas e os 20%? E as milhares de pessoas que, traduzindo em porcentagem, né, estão morrendo? Hoje já são 71 mil pessoas mortas no nosso país. Então, existe a autonomia médica, e desde que o paciente também queira usar um determinado tratamento, ainda que não comprovado e que não cause malefício, que seja algo norteado por princípios éticos, é autorizado pelas leis brasileiras. Então, o médico que não quiser prescrever, ele também não está obrigado a prescrever. Isso está bem claro no protocolo do Ministério da Saúde. E o paciente que não quiser receber ou tomar essa medicação, ele também não precisa tomar essa medicação. Mas, como espírita agora, inclusive, eu digo a vocês, leiam, observem, escutem as diferentes opiniões, escutem o a favor, escutem o contra.
Se vocês falam outros idiomas, leiam e escutem em outros idiomas. Escutem em inglês, escutem em espanhol, em francês, no idioma que vocês falarem, para ouvir a experiência do resto do mundo. Porque estamos todos na mesma tempestade. Alguns mais favorecidos, outros menos favorecidos. Pelos dados do Ministério, nós sabemos que 73% das pessoas que foram a óbito no Brasil, elas têm mais de 60 anos. E muitas delas têm, principalmente, cardiopatias e diabetes. Também neuropatas estão falecendo, estão complicando mais. Portadores de doença renal crônica. Agora, é 100% dessas pessoas que vão pegar o vírus? Não. Não é 100% de mortalidade. A mortalidade, ela aumenta com a idade. Crianças faleceram? Sim. Existem casos relatados, né, nos Estados Unidos. Isso foi publicado agora, no dia 29 de junho. Né, você tem na revista New England Journal of Medicine, que é uma revista conceituada, que nós confiamos, o relato, né, no americano, de cerca de 180 e poucas crianças que fizeram uma síndrome inflamatória multissistêmica, em função, porque 70% ou tinha o exame positivo, o PCR nasal, né, vendo o RNA do vírus, ou eles tiveram a sorologia positiva para Covid-19, ou tiveram um contactante dentro do mês passado, e desenvolveram uma doença, uma síndrome inflamatória que atinge o sistema gastrointestinal, cardiovascular, hematológico, o pulmão mesmo, né? Fora a Covid-19. Então, eu não estou falando isso para assustar nem nada, porque a incidência de complicação realmente, abaixo de 30 anos, é muito pequena. Mas nós sabemos que crianças, inclusive no Brasil, foram a óbito em função da Covid-19. Então, ela atinge todas as faixas etárias. Na Espanha, por exemplo, relatam que de 0 a 9 anos a mortalidade é de 0,8%. Entre 10 e 19 anos é 0,4%. Na Espanha, tá, gente? 20 a 29 anos é 0,3%. De 30 a 49 anos, 0,2%. De 50 a 69 anos, 1,4% de mortalidade. E nos indivíduos acima de 70 anos, a mortalidade foi de 11,4%. Então, na Espanha, por exemplo, vocês podem acessar um site da Universidade Johns Hopkins, se vocês colocarem lá, mapa Covid-19, na procura do Google, Johns Hopkins, né, que é uma instituição também de renome confiável, vocês vão ver um painel em que mostra, né, o país onde existe o maior número de infectados é os Estados Unidos, o maior número de óbitos, aumentou em 300 mil casos essa semana. No Brasil, a gente olha ali, aumentaram em 200 mil casos. Então, a doença está descontrolada no mundo inteiro no momento. Mesmo que ela tenha diminuído em algumas cidades e na nossa diminuído, né, um pouco nesse momento, pelo menos. Então, você vai lá e você observa a mortalidade global de cada país. A gente não sabe exatamente a mortalidade, não sabe exatamente o perfil. Por que uma pessoa jovem, que aparentemente não tem nenhuma daquelas comorbidades, não tem idade, por que ela complica e falece? Então, muitas perguntas ainda permanecem. São mais perguntas do que resposta nesse momento. Então, se a gente observar a mortalidade americana, ela é um pouco maior que 4%. A brasileira, ela é muito próxima da mortalidade geral americana e ela deve ser ainda menor por conta do baixo número de testes no Brasil, mas a subnotificação ela não é um problema restrito ao nosso país, ela é um problema global. A gente não tinha kit nem para a humanidade toda, né? Então a gente ainda está trabalhando nisso até para poder diagnosticar mais precocemente, poder discernir de outros vírus e poder definir se realmente os tratamentos se mostrarem seguros e eficazes. Seguros eles parecem ser, né? São drogas muito, né? Mas não resolvem todos os problemas de complicação, não salvam todas as vidas. Recentemente, a Universidade de Oxford descobriu que um corticosteroide, já usado há décadas, chamado dexametasona, consegue diminuir a mortalidade de pacientes graves, tanto em UTI, salvando 1 a cada 8 pessoas que morreriam, e nas enfermarias, né, em outras unidades, 1 de 25 pessoas.
Então já é um avanço, né? Já temos mais um elemento para poder, mas o tratamento ele ainda não é definido. E a mortalidade na França foi altíssima, de 15%. Na Inglaterra foi altíssima, de 15%. Então, o que pode ter acontecido? Ah, porque eles estão notificando muito melhor do que aqui os casos de óbito? Não. É porque lá a população é muito mais idosa, né? Na Rússia, por exemplo, ela lidera o quarto país em número de casos, mas relata uma mortalidade de 1,5%. Mas eles ainda não disseram como contam as mortes e também não sabemos, é um alfabeto diferente, um idioma difícil, diferente. Nós não temos notícias, infelizmente, do que eles podem estar fazendo para melhorar e diminuir essa mortalidade. Nós, na verdade, não sabemos, né? É uma doença fásica, então eu acho importante transmitir para vocês que essa doença ela tem uma fase inicial de replicação viral, que dura mais ou menos os 7 primeiros dias, que numa segunda semana, mais ou menos, se o indivíduo progredir nos sintomas, não é todo mundo, se ele continuar com febre todos os dias, muito cansaço, muita fraqueza, muita diarreia, não é para esperar mais a falta de ar. Isso aí foi um erro. Então vejam como a ciência muda. A ciência ela não é perfeita. Perfeito é só Deus, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, não endeusar a nossa ciência, porque nós ainda estamos em descoberta. Nós cometemos muitos erros. Daqui a 5 anos pode parecer muito simples tratar uma Covid-19, pode parecer absurdas as medidas que nós tomamos ou não. Então nós não temos conhecimento agora. Então, por não termos conhecimento também, algo que é muito importante é não ridicularizarmos e desrespeitarmos aqueles que estão tentando, em nenhum ponto, em nenhum aspecto. Ouvir todas as opiniões, porque as pessoas sendo interessadas em agir eticamente e ajudar, elas precisam ser respeitadas nesse esforço de salvar vidas. Então, a doença ela tem aquela primeira fase replicativa, em que estão se tentando ou não medicações que inibam a replicação viral. Na segunda fase, é uma fase em que está surgindo a chamada inflamação, tempestade de citocinas. Então, é um momento que os indivíduos que têm coragem de ir ao hospital estão indo e devem, nós não devemos agora, o Ministério da Saúde agora está explicando para as pessoas que elas devem ir à unidade básica de saúde aos primeiros sintomas. No painel Covid da Prefeitura, vocês podem procurar painel Covid da Prefeitura do Rio de Janeiro. Os principais sintomas da nossa população e do resto do mundo são a febre, em 70 e pouco por cento dos casos, acima de 38, né? E a tosse, principalmente seca. E existem outros sintomas, por exemplo, perda, anosmia, não sinto mais não tenho mais o olfato. No meio da pandemia do coronavírus, existem outras doenças que causam, mas é muito provável que isso seja o coronavírus. Pode ser que não evolua para absolutamente nada mais, mas é importante que os indivíduos sejam já examinados, que se notifique isso. Então, nós ainda estamos numa fase de organização. Então, como espírita, nós estamos observando que ainda se está organizando o atendimento no sistema de saúde. Estamos tentando agora retornar consultas e cirurgias para outros tratamentos, para que as pessoas não infartem em casa, não descompensem do diabetes. Então, assim, se vocês estão sentindo algo que pode ser um acidente vascular encefálico, são as principais causas de doença, de morte no mundo. Então não deixem de procurar, vão de máscara, vão de cuidado, usa álcool gel, mas em achando que é algo grave de fato, em se conhecendo, as pessoas não podem mais ficar sem atendimento, porque senão vão morrer das outras doenças, Então, o coronavírus, eu já me interrompi mais de uma vez, ele tem essa fase de replicação, essa segunda fase, em que pode haver infecção bacteriana concomitante. Então, é importante o médico avaliar para que se dê antibiótico, se necessário. Muitas das pessoas têm que avaliar a saturação, a oxigenação do sangue, porque se ela estiver já diminuindo, não precisa ser a síndrome respiratória grave, que a gente chama, causada por vários tipos de vírus respiratório. Mas se estiver diminuindo, o indivíduo já tem que ser internado e receber oxigênio.
Então, a ventilação, o suporte ventilatório já mudou, já não se viu que não era aquilo que se pensava no início da epidemia. Então, vocês percebem que muitas coisas que eram tidas como a verdade em março já não são agora, né? Então, quando o indivíduo entra na fase realmente da falta de ar, ele já está no final da fase 2, em que ele deveria ser anticoagulado com heparina ou enoxaparina, enfim. Por quê? Porque é uma doença que causa coágulos no pulmão, nos vasos do pulmão, lesa também, tá? As células do pulmão, não só causa trombose em outros órgãos. Estão verificando agora que a replicação viral continua nos rins, então o vírus acaba lesionando os rins, ao ponto de que quando o paciente entra na terceira fase, a fase em que ele precisa realmente de ventilação mecânica, em que ele precisa de uma UTI, o rim já foi muito prejudicado e ele vai precisar de hemodiálise também. Então, diante de tudo isso, como a gente deve se comportar, né? Com cautela, né? A gente não vai poder ter a mesma vida que nós tínhamos antes da pandemia no momento. E não sabemos quando ou se poderemos ter. Então, é um momento de muita calma, é um momento de ajudarmos como nós pudermos, é um momento de estudo, né? É um momento em que a gente precisa de muita oração. A gente precisa, nós não estamos tendo reuniões mediúnicas nas casas, então os espíritos estão desencarnando em massa, já pensaram nisso? Muitos mensageiros do céu com certeza vieram para receber esses espíritos, porque é uma emergência na humanidade, mas o fato de nós orarmos auxilia enquanto nós não pudermos restabelecer o trabalho mediúnico. As pessoas mais sensíveis, as pessoas, os médiuns, precisam ainda mais se acautelar, pedir proteção aos seus guias, aos seus mentores, e pedir luzes, pedir suporte, porque existe realmente um intercâmbio muito grande entre as dimensões no momento, dado o volume de pessoas que estão desencarnando de uma vez. Então, nós precisamos orar por nós mesmos, pela proteção dos nossos lares, pelo mundo inteiro, orar por todos os governantes, todos, independente de política, independente de quem você votou, de quem você gosta. Por quê? Porque eles precisam nos guiar nesse momento, para que os danos da humanidade nesse momento, o sofrimento, seja o menor possível. E para que a gente possa realmente aprender, evoluir com esse flagelo que nos perturba nesse momento. Então, eu deixo a vocês essa mensagem de fé, de esperança, de que isso vai passar algum dia, que nós já superamos em diversas outras vidas enormes desafios também, e que aqui estamos, e que nós estamos buscando construir um mundo regenerado, que tudo parece muito confuso, que a discórdia parece reinar, mas isso é um momento que nós sabíamos que ia acontecer, mas que vamos em frente, não estamos sozinhos. Os espíritos superiores, as estrelas do céu, descem nesse momento para nos socorrer, para nos amparar, para nos inspirar, para nos guiar pelo melhor caminho de evolução para a humanidade. Então, desejo que todos fiquem em paz e desejo também que possamos nos ver presencialmente o mais breve possível.